Olá, bom dia, tudo bem? Adorei a nossa aula de ontem, ver vocês. Espero que a gente. Eu tô meio rouca, não sei, eu tô com minha garganta hoje, não sei o que tá acontecendo. Acho que eu vou ficar sem voz. Já tô percebendo isso. Desculpa, tá? E a gente vai ver então. A gente viu, né? Eu adorei ver vocês. Espero que a gente tenha nossas aulas somente ao vivo. Muito melhor para nós, muito melhor para vocês, eu acredito. Né? A gente pode conversar, interagir, tirar as dúvidas. Hoje nós tivemos poucos alunos a participarem por problema do site, eles estão organizando, mudando lá as coisas, então vendo por que os alunos não conseguiam entrar, enfim. Mas vai dar tudo certo e a gente vai se organizar. Na última aula nós vimos o que era coesão interna, lembram? Né? A coesão é muito importante. A coesão interna ela se dá pelos conectivos, né? Adequadamente, que ligam um período ao outro e tá concentrado ali no próprio indivíduo, né? Que está escrevendo o sentido dela, né? E quando a gente fala de coesão, eu dei até uma pincelada, lembro que eu falei para vocês que a gente ia ver a coesão externa, então agora chegou o momento. Depois no final eu vou colocar a diferença entre 1 e 8. O que é a coesão? O que é, desculpa, a coerência externa? Se a interna tem a sua definição, a externa também tem, tá? Então, a coerência externa ela se revela pela compatibilidade dos conteúdos do texto com a realidade do exterior em seus múltiplos aspectos. A gente tem que ser coerente com o social, com o cultural, o histórico ou o científico. Então a gente tem que saber muito bem quando a gente faz uma contextualização histórica. Lá quando eu falo para vocês fazerem, lembra? No início de uma redação. Quando vocês fazem uma citação, a gente tem que saber muito, porque o corretor ele para sim para pesquisar se ele não tem o conhecimento daquilo. E se estiver errado, é uma gafe muito grande, né? E pode acabar com uma. Tirar bastante ponto assim na avaliação por conta disso. Então, se não sabe, não faz, certo? Então, citar livros, datas, né, acontecimentos históricos, a gente tem que estar bem certo do que realmente isso aconteceu, tá? Uma outra coisa que eu falo para vocês, lá na intervenção, cabe aqui também, coerência externa, a gente tem que ser coerente. Na redação do Enem, por exemplo, ela é feita de... Ela é feita de uma solução para um determinado problema na sociedade. Então, quando a gente faz uma intervenção, a gente não pode usar a utopia, né, uma coisa utópica, a gente tem que fazer aquilo que está dentro da nossa realidade. A gente tem que estar de acordo com a nossa cultura, a gente tem que estar de acordo com o nosso, com a nossa realidade social. A gente não pode fazer nada porque a gente não pode... como é que eu posso dizer? A gente não pode sugerir nada que não esteja ao alcance, né, de uma sociedade, tá? Principalmente a nossa realidade brasileira, tá? Uma outra possibilidade, deixa eu passar o slide aqui. Uma outra possibilidade é de o texto, uma outra impossibilidade do texto acontecer, né, da coerência externa, é o que diz respeito ao que diz respeito à impropriedade vocabular. Lembra que eu sempre falo para vocês, cuidado ao usar uma palavra que vocês não conhecem, porque essa palavra pode acabar, né, pode acabar com o texto de vocês. Se vocês não têm um domínio daquela conjunção, significado daquela palavra, acabou, tá, gente? Então, isso nós chamamos de coesão externa, de coerência externa. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não precisa usar palavra difícil de um significado mirabolante. Por isso, criar o leque vocabular em vocês é muito importante, tá? Lá na apostila nós temos alguns exemplos
lá na página 1, tá? Da aula 5, coerência externa, né? Nós temos ali, eu queria que vocês colocassem, que vocês fossem grifando, tá? Ali na apostila. Eu coloquei exatamente o que tem na apostila, porque ela é bem resumido, tá? E muito bem colocado, assim, porque não tem muito o que falar da coerência externa. É basicamente isso que está na apostila mesmo. A gente estava fazendo pesquisas e não tinha muita coisa, assim, envolto a isso, tá? Depois aqui, ó, aí nós temos os exemplos, né? O primeiro exemplo que ele diz assim, ó, já estamos em meados do século XXI e é inacreditável, meados do século XXI, aproximadamente nós estaremos em 2050. Então esse já quer dizer o agora, tá? Meados, meio. Então a gente tem que saber o significado desse metade do século. Pô, 2050, a gente não tá em 2050, a gente tá em 2020, né? Então estamos caminhando para os meados do século, aí fica diferente. Agora, quando ele já estamos, ele está confirmando, ele está usando o advérbio, né, de tempo que é para já, que é agora, né? Então, imediato, por exemplo, e aí ele foge um pouco dessa coerência, tá? Então ele fica incoerente. Então lá também eu queria que vocês colocassem como importante lá embaixo esse exemplo para vocês virem. Aí depois ali nós temos a diferença do que é a coerência externa com a coerência interna e a coerência externa. Lá em cima, no segundo parágrafo, no primeiro parágrafo lá de cima, tá? Que daí ele tá dizendo assim, ó, qual a diferença básica entre coerência interna e externa? Na interna, gente, ele diz respeito às relações do texto consigo próprio, tá? O seu conhecimento, determinados momentos em que o texto acaba se contradizendo. Então, às vezes, tu não sabes o que acontece dentro da história, uma citação, alguma coisa, e você se contradiz aquilo que você está colocando. Na coerência externa, está centrada no leitor, tá? No conhecimento de mundo do leitor, certo? Diz respeito à codificação que o leitor, a partir de seu próprio conhecimento de mundo, faz o texto. Trata-se de uma compatibilidade entre o texto e o conhecimento pré-estabelecido, tá? Então, essas são as duas diferenças e eu quero que vocês grifem ali essas diferenças. Depois nós temos uma chargezinha aqui, logo embaixo, que mostra bem, é muito bonitinho, né? Muito bobinha essa coisa, mas mostra bem, assim, didaticamente o que é uma coerência externa, né? Quando a Rosinha vai lá e quer bater uma foto do Chico Bento e ele não diz o que está no quadrinho, né? Mas pela imagem a gente percebe, a gente imagina no que se coloca, né? Ela fez alguma coisa, ele olhou, ela fez o flash, ela deu com a máquina na cabeça dele, né? Ele abriu as calças para ver o que a gente pode pensar, né? Olha o passarinho dele não é o mesmo passarinho que ela estava falando, né? Em relação a fotografar. O passarinho dele não é o passarinho dela não é um órgão sexual como o Bento colocou, o Chico Bento colocou aqui, né? Eles tinham conhecimentos diferentes, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Uma outra coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? É lá na página 2, lá em cima, que é a coerência externa e o repertório cultural. O que é o repertório cultural? É você citar sobre os livros, é o que você conhece da cultura para poder citar numa redação. É você conhecer os movimentos literários, é você conhecer as artes plásticas, é você conhecer a filosofia, é você conhecer, ter domínio desse conhecimento para poder citar, tá? Então aquilo dali eu queria que vocês grifassem como importante, tá certo? Então, o repertório cultural é um ponto avaliativo muito grande no Enem, tá? É um critério avaliativo muito grande. Então, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Estou aguardando para as dúvidas. Não vou deixar atividades. Quer dizer, façam as atividades da apostila que fala sobre essa coesão, né? Lá da página 2, a página 3,
4 e 5. Da página 2 à página 5, tá? E aí eu quero que vocês tirem quaisquer dúvidas e qualquer coisinha que vocês tiverem aí, me chamem pra gente tirar as dúvidas, ok? Beijo. Estou esperando vocês.